Obrigado pelo convite mais uma vez, para estar nesta paróquia, para juntos rezarmos. Estamos aqui para rezar, pois temos necessidade. Mas antes de continuar esse lindo e belo momento de oração, nós precisamos partilhar algumas palavras. Por isso, agradeço a vocês, comunidade São João Batista, pelo belo tema do cerco de Jericó. Sem ti, nada posso fazer, Senhor. Sem ti, nada posso fazer. Padre Diego, você junto com a sua comunidade foram ousados, ou melhor, vocês chegaram à conclusão de que sem Deus vocês não podem ir a lugar nenhum, ou, meus irmãos, praticar nada. Você precisa de Deus. É por isso que eu pergunto a você: por que então Deus te colocou neste mundo? Por quê? O que Deus quer de você? Ou o que é o homem? Para que então Deus tenha implantado a sua sabedoria, e após implantar a sua sabedoria, permitir ele viver neste mundo, e ele tomar algumas decisões, mas depois chegar à conclusão: não consigo nada sem Deus. Convido você então a pegar a sua palavra. Cadê a Bíblia? Quem trouxe? Cadê a palavra de Deus? Cerco de Jericó, a gente costuma vir com a palavra de Deus, mas eles vão acostumando, né, padre? Vão acostumando com a palavra de Deus. Então, quem tem a palavra de Deus, abra em Provérbios, no capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, versículo do 1 ao 3. Porque vai dizer o Provérbios a cada um de nós: cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia teus negócios ao Senhor, e teus planos terão bom êxito. Por que o Senhor me concedeu esta palavra de Provérbios? Porque o Senhor nos faz hoje recordar o seu plano para o homem. Então, qual é o plano de Deus para nós? Visitemos então Gênesis, o capítulo 2, do versículo 6 ao 24, e nós vamos compreender porque Deus revelou esse tema ao Padre Diego e à sua equipe. Porque Deus então revelou, e nós chegamos à conclusão que sem ti, ou sem Deus, nada posso fazer. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, vamos lembrar a primeira obra de Deus. Deus é perfeito, concorda? Deus é perfeito. Então, se Deus é perfeito, Ele então cria um plano belíssimo, criou tudo. Mas ele viu que a sua obra não estava completa. Então ele resolve criar o ser humano, o homem. Então criou o homem. E é engraçado que esse Deus planejou as suas características neste homem. Então Deus primeiramente planejou no homem sua imagem e semelhança. Quem é parecido com Deus aqui? Levante a mão. Alguém está em dúvida? Quem é parecido com Deus? Levante a mão. Você é belo? Você é bela? Você é belo? Você é bela? Por que você é belo e bela? Porque você tem o rosto de Deus. Então, se Deus planejou o homem e deu a própria face ao homem, o seu rosto
Então, o plano de Deus, primeiramente, é tornar o homem a sua semelhança, e os demais, então, poder enxergar que Deus fez alguém parecido com ele. Pode procurar, em toda a criação, você então não pode comparar outros seres, não é, a Deus. Somente é comparado a Deus quem? O ser humano. Então o plano ideal era que o homem se parecesse com ele. Então a primeira coisa, Deus quis que o ser humano se parecesse com ele. E após então se parecer com ele, eis então outra coisa que Deus implanta no homem. Ou seja, ele pareça com Deus, e esse homem então possa sentir a natureza divina, sentir Deus. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto a vocês: vocês sentem Deus? Vocês sentem Deus? Sim. Tem certeza? Sim. Em que momento vocês sentem Deus? Que momento? Que momento? O tempo todo. O tempo todo Deus se manifesta a cada um de nós. Então o plano de Deus primeiramente é que o homem se parecesse com ele, o homem então sentisse a presença divina em si, e depois então o homem, meus irmãos e minhas irmãs, se manifeste ou manifeste à terra a sua glória, o seu reino. Então o plano de Deus é que o ser humano mostre quem ele é. Sou a face de Deus, sou parecido com Deus. Depois sinto a ação divina dentro de mim. Ao sentir a ação divina, vou então levar aos demais esta ação que nós transformamos em reino. Nós conhecemos plenamente quem é esse Deus. Então, conhecendo quem é esse Deus, nós vamos então compreendendo o que Deus preparou para nós. Então Deus quis compartilhar, meus irmãos, as suas características com o homem. Veja, Deus quis compartilhar as suas características com os homens. Então, características físicas, por exemplo. Deus quis compartilhar então a moralidade, a capacidade de raciocinar, a capacidade de criar, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de manter a comunhão com o seu Criador. Deus então deu essas características ao homem, e nós somos capazes, Depois então, Deus fez com que o homem dominasse tudo. O homem foi então criado para dominar e reinar. Peguem o salmo de vocês, a palavra, Salmo 8. Quem está com a palavra? Salmo 8. E o Salmo 8, então, meus irmãos e minhas irmãs, vai nos dizer que o plano de Deus era que o homem exercesse o domínio, a autoridade, governo sobre tudo, quando ele havia criado na terra. Delegou a ele a responsabilidade de dominar e administrar toda a criação. Deus então deu ao homem a capacidade de dominar e administrar toda a criação. Deus foi perfeito, criou então tudo perfeito para o ser humano. Deus então quis dar um presente ao ser humano e deu então o belo jardim. Depois nos deu a terra que vivemos. Itu, quem ama a Itu, a cidade de Itu? Quem ama a sua própria terra? Vixe Maria. Ai. Quem ama a sua própria terra? Eu passo então, meus irmãos e minhas irmãs, a amar aquilo ou lugar que Deus preparou para que eu vivesse, crescesse, formasse, criasse família. E então Deus também me deu consciência para traçar um futuro. Mas percebamos que tudo que Deus fez, Ele conclui.
ou inclui o homem no seu plano. Aí eu pergunto a vocês, tudo que vocês elaboram, vocês trazem Deus para dentro da sua elaboração? Para dentro dos seus planos? Vocês então colocam Deus em tudo aquilo que vocês vão realizar? Porque lembre-se, Deus criou tudo e aí então quis incluir o ser humano na sua criação. Quis que o homem tivesse participação em tudo e ainda deu autoridade e a capacidade de administrar toda a criação. Esse é Deus. Aí, meus irmãos, olhando para a nossa história, chegamos à conclusão que não é bem assim. Eu não coloco Deus dentro dos meus planos. Só vou lembrar de Deus quando algo dá errado. Alguma coisa deu errado, a gente fala assim: ai meu Deus, errei aqui. Ai meu Deus, tenho que calcular mais. Ai meu Deus, tenho que pensar mais. Ai meu Deus, olha o que aconteceu. Olha como está difícil. Agora, como que eu vou resolver? Lembramos de Deus quando então, meus irmãos e minhas irmãs, não deu certo o nosso plano. Mas quando nós elaboramos e colocamos Deus, nós permitimos Deus agir, e Deus nos dá sabedoria. Senhor, eu preciso disso, estou planejando para concluir ou chegar aonde quero, isso aqui, será que é bom, Senhor? Será que vai dar certo? Aí eu, meus irmãos e minhas irmãs, como homem que gosto de pedir a opinião de Deus, venho então à capela ou abro a palavra e vou então em busca de uma resposta. E aí a palavra vem ao meu encontro e ao teu encontro e diz: faz isso, mas com prudência, cuidado aqui. Olha, se tudo no teu caminho der certo, você então vai vibrar. Mas se der errado, vibre e retome, recalcule aonde então que não deu certo. Porque senão você entra no desespero e joga a toalha para tudo. Já pensou se Deus então falasse assim: o meu plano é criar o ser humano, criei você, como é seu nome? Vanessa, criei a Vanessa, está aqui, a Vanessa perfeita, pá! Aí a Vanessa vai, de repente a Vanessa erra, aí Deus faz o quê? Vou destruir a Vanessa. Não presta esse plano, vou destruir. Ele faz isso? Não. Ele primeiro chama então a Vanessa, abraça, vem filha, vamos recomeçar, vamos recalcular, vamos planejar novamente a sua história. Esse Deus assim, meus irmãos, não joga o seu plano fora. Ao contrário, Ele então vê e vai modelando ou lapidando a sua criação para que ela então compreenda ou chegue à perfeição. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a Vanessa compreendeu: Senhor, então fora de Ti eu não consigo enxergar aonde está, Senhor, o defeito ou aonde eu errei. Então eu preciso da Tua luz divina para compreender, Senhor Deus, o que eu desejo para o meu futuro, mas também o que Tu me permite realizar a partir do meu plano. Então, Senhor Deus, sem Ti eu não posso fazer nada, eu preciso Te consultar, porque se der errado, eu preciso depois da luz, para então me iluminar aonde deu errado o meu plano. Então, Senhor, assim eu desejo que Tu haja em minha vida. Entendeu como Deus faz com o ser humano? O projeto de Deus é perfeito, mesmo a gente sabendo que somos imperfeitos, mesmo sabendo que erramos, mesmo sabendo que pecamos. Deus não elimina a sua obra, porque quando Ele criou, Ele diz: uma obra perfeita, dou a minha face, coloco minha característica. Se o homem vai se perdendo nessa característica, vamos retomar, vamos então agir de outra forma para chegar ao princípio de tudo. E o princípio de tudo é que Deus viu o que Ele criou era bom. E nós somos bom, somos obra perfeita do Senhor. Depois, meu irmão e minha irmã, quero então também trazer para vocês outro ponto. E o outro ponto que está bem dobrado, que eu não estou enxergando, que eu preciso dobrar o meu rascunho, é: colocou o homem num local ideal para se viver. O local ideal, que local é esse? Que local que Deus colocou a mim e a você? Para Adão e Eva, Ele colocou no jardim do Éden. Nós julgamos o paraíso,
Mas para este homem que vos fala, primeiramente Deus me colocou na terra de Itaíba, lá no estado do Pernambuco. Lá Ele me colocou, mas a minha mãe e meu pai disse: aqui não está bom, aqui a gente rala demais, então vamos para outro lugar. Vixe, Santíssimo Deus, resolveram sair então do lugar onde Deus tinha preparado, e fui então, vim junto com meus pais para esse estado. E onde fomos parar? Na bela cidade de Cajamar. Conhecem? Conhece Cajamar? Alguns sim, outros não. Cajamar, ali próximo de Jundiaí. Então, ali o Senhor então colocou esse que vos fala, e colocou a família. E ali foi o lugar que o Senhor então preparou, para que eu compreendesse então o que eu precisaria fazer para continuar com o plano de Deus. Então, Deus veio e me colocou em um lugar adequado. E até hoje meus pais moram lá. Depois Ele me tirou e foi para tantos outros lugares, mas Ele me concedeu um lugar. E esse lugar é bom. E você, meu irmão e minha irmã, mora aqui na cidade de Itu. Vamos falar de Itu. Você mora na cidade de Itu. Um lugar geladinho, fresquinho. Olha, toda vez que eu venho aqui eu sinto o frescor de Itu. Vixe, Santíssimo Deus. Ai, meu Deus. Não é? Um lugar fresquinho. Um lugar plano. Não tem muito morro em Itu. Diferente da cidade de Cajamar, que é bem morro. Então Deus colocou vocês aqui para que vocês então amadurecessem no lado humano e espiritual. Então, meus irmãos e minhas irmãs, você amadurecesse nos dois sentidos, e não apenas no teu lado humano. Porque se o humano amadurecer apenas no lado humano, ele vai se perdendo na jornada. É preciso então ele amadurecer espiritualmente. E amadurecendo espiritualmente, ele então vai se voltar para o seu Criador e vai saber que esse Deus que o criou o acompanha. E ele então passa a sentir esse Deus na sua maturidade espiritual e vai compreendendo que Deus deseja que ele seja plenamente feliz. Mas cuidado, porque Deus então deseja que você seja plenamente feliz, mas Deus também te dá consciência que para você ser feliz, você vai passar por muitas tribulações, muitas dificuldades virão ao teu encontro. Se você estiver sozinho, você vai parar na dificuldade, vai se desesperar, vai arrancar cabelo, vai querer então dizer: eu desisto, o mundo está caindo sobre mim, eu desisto, porque você quer caminhar sozinho. Mas se você em Itu diz assim: aqui é o meu lugar, e aqui então Deus também habita, e Deus me permite ver ou abrir esse leque, então com Deus eu vou superar todas as barreiras que vou encontrando na cidade de Itu, ou cidades vizinhas, não é? Indaiatuba, Porto Feliz, Sorocaba, Cabreúva, Salto, não é? Então vou me adaptando e vou chegando à conclusão que Deus não errou ao me colocar neste lugar. Deus não errou em fazer com que eu compreenda a sua vontade. Deus então me permitiu enxergar e abrir os meus olhos, e eu chego então à conclusão: sem ti, Senhor Deus, nada posso fazer. Porque quando tentei sozinho, eu só bati a cabeça, eu só me machuquei, só me magoei e magoei o outro. Então, Senhor, contigo vou saber respirar, vou saber esperar, e vou compreender a tua vontade, e saber que o teu tempo é um tempo favorável, e o tempo que tu desejar vai cumprir então na minha vida todo o meu plano. Meus irmãos e minhas irmãs, se eu vou para uma faculdade, por exemplo, de medicina, quanto tempo tenho que esperar ou estudar para ser um médico? Bom tempo. Se eu quero ser advogado, eu vou então esperar esse bom tempo. E o amadurecimento na vida, quanto tempo leva? Meus irmãos? Quanto tempo leva? O senhor já de cabelinho branco aí, junto com a sua senhora, se consideram maduros o suficientes? Ainda não. Ainda não.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, o amadurecer em Deus e para Deus, o amadurecimento da vida é para todo sempre. Cada dia aprendemos com Deus a nos superar, a recriar os nossos projetos ou as nossas vidas. Então, por isso nós nos tornamos criadores. Ou, meus irmãos, vamos então sempre criando e recriando e melhorando a nossa vida e trazendo com que então haja sempre o bem para dentro de nós e para os nossos. Olha o que Deus faz conosco. Então, nós chegamos à conclusão: se eu não tiver a sabedoria desse Deus, então nada eu serei. Depois, então, o quarto ponto para terminar, porque nós viemos aqui mais para rezar e não para conversar. Então, vamos ao quarto ponto. Ao homem foi também concedida a liberdade de escolha. Vixe, Santíssimo Deus. Quando eu li isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao homem foi dado a liberdade de escolha. Nós escolhemos o certo? Nós escolhemos o certo? Oh, diga que sim, meus irmãos. Vocês não escolheram estar aqui? É certo ou errado? Oh, gente, misericórdia. Oxe, não é? Você teve a liberdade e disse: eu escolho estar aqui. É certo ou errado? Certo. Tudo aquilo que te edifica, que constrói a tua vida, você tem que glorificar. É certo. Agora, se você escolhe aquilo que te leva à morte, à destruição, oh, meu irmão, é liberdade? É. Você pode escolher? É. Mas é burrice. É burrice. Porque você vai matar a você mesmo e matar todos os seus. Olha o que Deus faz. Dá ao homem a capacidade de escolha, mas o homem pode escolher e tem o direito de escolher. Padre, até mesmo, uma vez eu fui atender um moço e ele falou assim: eu escolhi, padre, cheirar até morrer. Eu digo: cheirar o quê, meu filho? Porque a gente cheira tudo, não é? Cheira comida, não é? Cheira tudo. Tudo, perfume, tudo. A gente vai lá e sente o cheiro, não é? Quando ele falou assim: eu quero cheirar, escolhi cheirar. Falei assim: meu Deus, o que você escolheu cheirar, menino? Aí que ele falou: eu escolhi cheirar a Branquinha. Falei assim: será que é cachorro do diácono? Porque o diácono Paulo tem um cachorro chamado Branquinha. Que Branquinha é essa? Dei uma que não conhecia a Branquinha. Então, que Branquinha é essa? E para que você decidiu cheirar a Branquinha? Aí ele disse: ó, padre, para mostrar para o outro que posso. Falei assim: vixe, Santíssimo Deus, como você é burro, meu irmão. Ele falou assim: ô, padre, não fala assim comigo não. Eu disse: é burro? É burro. Como que você vai cheirar algo que te prejudica só para mostrar para o outro? Se tu morre de uma overdose dessa Branquinha, o outro vai rir de ti, criatura, porque você fez uma péssima escolha. Ô, meu irmão, minha irmã, se Deus te dá a liberdade de escolher, você deve escolher o quê? Porque Deus te deu a livre liberdade de escolha, mas Ele deseja que você seja sábio. Escolha a vida, o que gera a vida e não a morte. E muitos escolhem o caminho de morte. Para mim é burrice. É burrice. Quando chega no desespero: padre, não quero mais viver, quero morrer. Filho Santíssimo Deus, como pode isso? Alguém querer morrer? Alguém aqui quer morrer? Alguém aqui quer morrer? Poxa, Diego, não encontrei ninguém para colocar na fila. Lá na minha paróquia o pessoal sabe que quando chega uma pessoa e diz assim: olha, padre, eu quero morrer, quero acabar com a minha vida. Eu olho para Deus e falo assim: vendo, Senhor, eu quero viver, coloca ela na minha frente. Passa ela na minha frente. Passa na minha frente, porque eu quero viver. Toda vez que uma pessoa, e ela fala assim: nossa, padre, é assim. Eu digo assim: oxe, passa na frente. Eu não tenho pressa, porque viver com Deus é tudo. Se você falar assim: padre, mas o senhor não tem sofrimento? Tenho, minha irmã, muito sofrimento, mas eu tenho um remédio para o meu sofrimento: Deus. Ele me carrega, Ele cuida de mim, Ele me auxilia, Ele coloca pessoas para me aconselhar, Ele coloca pessoas para me segurar nos seus braços. Ele tem cuidado de mim o tempo todo, e não vou escolher esse Deus? Então, e chegar à conclusão, e devo chegar à conclusão: sem Deus eu não posso nada. Se Ele tem tudo e Ele oferece tudo, até mesmo o momento da minha dor, do meu sofrimento,
da minha doença. Tem gente que cuida de mim e me dá banho. Lógico que é vergonhoso alguém dar banho, não é verdade? Misericórdia, a pessoa lá peladão na cama e mundo passando negócio em mim. Eu falo, misericórdia. Não nasci para isso, Senhor, mas cuidam. É o zelo de Deus. É o zelo. É como, por exemplo, meu avô, quando estava no momento da enfermidade dele, fui levá-lo ao banheiro e falou assim: meu filho, você não tem vergonha? Eu digo assim, deveria o senhor ter vergonha de mim? Eu não tenho. Porque eu estou envergonhado, você tem que vir ao banheiro comigo e ainda me limpar. Eu digo, vô, o importante aqui é que eu devo me lançar e cuidar do Senhor. Não importa se eu vou limpar ou não, eu tenho que limpar. É minha obrigação, porque hoje eu sou um sinal de Deus para o Senhor. Hoje o Senhor não está com suas forças, mas amanhã pode ser eu, e Deus tem cuidado de mim. Entende, meus irmãos, onde eu quero chegar? Veja que Deus prepara tudo. Basta você escolher, com a liberdade que Deus te deu, a vida. Deus é perfeito, até isso. Ele então faz com que o ser humano, escolhe isso, escolhe isso, escolhe pois a vida, escolhe pois a vida, escolhe. Deus parece aquela criança, mãe, quero isso, mãe, quero isso, mãe, quero isso, mãe, quero isso. Menino, vou dar, não é? Mãe, Deus assim é também conosco. Filho, escolhe isso. Filho, escolhe estar comigo. Filho, escolhe permanecer comigo. Filho, escolhe permanecer no meu amor. Filho, escolhe permanecer em mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Deus faz comigo e contigo, meus irmãos. Então é belíssimo hoje, e aqui termino, porque senão eu vou longe, né? Quando vocês então estão falando para Deus: sem ti nada posso fazer, Senhor. E hoje vocês escolheram muito bem estar na presença de Deus, estar com Deus e estar compreendendo Deus. Nada sem Deus eu posso fazer, mas com Deus eu posso tudo, porque eu posso naquele que me fortalece. Com Deus eu posso tudo. Eu posso me levantar da minha depressão, eu posso me levantar da minha cadeira de roda, eu posso me levantar da minha cegueira, eu posso me levantar, meus irmãos e minhas irmãs, das minhas tribulações. Eu posso tudo, porque Deus está à minha frente. Então escolha, meus irmãos e minha irmã, estar com Deus. Que bom. Sem Deus nada posso, sem ti nada posso, Senhor. Que o Senhor nos permita que a nossa oração vai ser por esse meio. Já perceberam? Nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos levante. É isso que nós viemos fazer. Pedir que o Senhor nos levante, porque com Deus eu posso tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.